Boa noite, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão. Bora pra cima, bora falar do Papão da Curuzu, né? A gente tem algumas pautas aí para falar hoje. Vai deixando logo o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para as notificações para que você não perca nenhuma novidade do canal, ok? Bora falar do Papão da Curuzu, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, né? Paysandu que amanhã, domingo, né, vai enfrentar o Criciúma lá no Heriberto Hilsen, certo? E assim, a gente tem algumas coisas para falar aqui. Vamos falar de desfalques, vamos falar de retorno, né? Paysandu tem jogadores que não vão atuar nesse jogo, também tem jogador voltando de suspensão, né? Tá? A gente vai falar da porcentagem aí de chance do Paysandu ser rebaixado, né? De voltar para a Série C, certo? Vamos falar também de arbitragem, né? Bora falar da arbitragem. Vamos falar também da preparação, né? O que o Paysandu deve fazer aí nesses últimos jogos. E é isso, né? Bora falar também do jogo de hoje, jogo que abriu a 29ª rodada da Série B, certo? Então, eu tenho agora um recadinho para vocês, né? E depois do recadinho a nossa vinheta. E depois da vinheta a gente volta para falar tudo isso aí sobre esse jogo de amanhã, ok? Olá, torcedor bicolor! Saudações para o torcedor do maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta, né? Bora falar do Papão, sem mais enrolação, bora falar do Paysandu, né? A gente vai falar aqui do Papão da Curuzu, a gente vai falar sobre lei do ex, né? A gente sabe que o Paysandu enfrenta o Criciúma, que é líder da competição no Heriberto Hilsen, né? E o Paysandu vai enfrentar alguns ex-jogadores, né? Que hoje atuam pelo Criciúma, né? Dois deles bem conhecidos aí, né? Atualmente o Criciúma tem 4 jogadores ex-bicolores, né? Que já vestiram a camisa do Paysandu. Um goleiro, né? Um volante, mas os mais conhecidos aí são Benjamin Borazzi, né? E o atacante Nicolas, certo? Ambos estão aí jogando no Tigrão, né? No Tigre, certo? Atuando pelo Tigre, certo? E assim, em se tratando de serem 2 atacantes, né? O Nicolas provavelmente titular, né? Borazzi é opção no banco. O Paysandu aí pode se deparar com uma situação de lei do ex, né? Pode enfrentar essa possibilidade aí nesse jogo contra o Criciúma. Eu creio que a zaga do Paysandu que vai entrar nesse jogo, né? Vai ser uma zaga bem modificada,
devido às ausências de Thiago Heleno, né, e do Novídio, né, que o Novídio não viajou, o Thiago Heleno também não. O Joaquim Novídio, ele não viajou por opção do treinador, tá? O treinador não levou por opção técnica, né? Beleza? Já o Thiago Heleno não joga essa partida porque tá machucado, né? Problema no ombro, se eu não me engano, no ombro direito, tá? Mas eu creio que não preocupe, né? Porque apesar das ausências do Thiago Heleno e do Joaquim Novídio, nós temos o retorno do Thales, né? Que é um jogador que vem fazendo boas partidas pelo Paysandu, vem mantendo a regularidade, tanto que desde que foi contratado é titular absoluto da zaga bicolor, né? E nós podemos ter o retorno aí do Jefferson Quintana, né? Vem um pouco sem ritmo, já que não está atuando, né? Nós temos o retorno aí dele no banco, a princípio no banco, mas a gente crê que o reserva imediato aí que vai substituir o Thiago Heleno seja o Maurício, né? Maurício Antônio, tá? Ele que pode ser o zagueiro aí que vai entrar no lugar do Thiago Heleno. Mas existe também a possibilidade, né, do técnico Márcio Fernandes entrar com 3 zagueiros, certo? Caso ele opte por entrar, né, com 3 zagueiros, ele vai ter que lançar mão do Quintana aí para compor esses 3 zagueiros, beleza? Tá? A gente daqui a pouquinho vai escalar o Paysandu aí, que pode ser... a gente vai dizer aí, né, da escalação do provável time do Papão para enfrentar o Criciúma, certo? Então fiquem ligados aí, que a gente já volta para falar disso, ok? Outra situação é que o Paysandu já se encontra, né, em Criciúma, tá? O Paysandu já está na cidade catarinense, né? Concentrado, provavelmente amanhã, amanhã, embarca logo depois do almoço para o estádio, né? Heriberto Hilsen, já que o jogo é às 16 horas, então almoça, né? E já embarca ali para o estádio, onde vai fazer ali o aquecimento, todo o trabalho de preparação, preleção, né? Aquela famosa palestra ali do treinador, tá? Para tentar trazer de Santa Catarina um bom resultado para o Papão da Curuzu. Lembrando que em Santa Catarina nós temos uma grande quantidade de paraenses, né, que estão residindo hoje em Santa Catarina. Então é uma boa oportunidade dessa galera aí, né, assistir a partida do Paysandu, certo? Então eu creio que a torcida do Paysandu compareça em bom número no jogo, tá? Fazendo com que o clima, né, seja um clima bem, assim, vamos dizer assim, bem motivador para essa galera, para que eles possam, né, arrancar esses 3 pontos aí do líder, né, do atual líder da Série B, que é o Criciúma, beleza? Tá? Então eu creio que a gente não vai, eu sei que o Paysandu vai motivado. Tem muita gente falando aí que tem jogador que não quer jogar, que tem jogador fazendo panelinha, corpo mole, né? Até fingindo contusão, né? Chegaram a dizer isso aí, onde o jogador é capaz de fingir uma contusão, ou seja, no Paysandu não tem departamento médico, né? O Paysandu ele não conta com equipamentos que possam detectar se um jogador tá lesionado ou não, né? Então eu acho um pouco difícil a essa altura do campeonato, em pleno século XXI, né? O jogador dizer que não vai jogar porque está contundido e ninguém vai fazer exame no cara. Simplesmente vão aceitar, vão baixar a cabeça porque o jogador disse e pronto. Ele diz, né? Que ele está contundido. Ninguém faz exame, certo? Beleza? Então, eu creio que o Paysandu tem aí, o Márcio Fernandes tem uma alternativa aí para montar essa equipe, né, que vai aí enfrentar o Criciúma, né? Bora falar aqui do provável time do Papão, né, que vai aí a campo, né,
nesse domingão às 16 horas no Heriberto Wilson para enfrentar o Criciúma, né? Nós vamos ver na meta bicolor o goleiro Matheus Nogueira, né? Na lateral esquerda, perdão, na lateral direita, nós vamos ter o Edilson. O primeiro zagueiro vai ser o Thalisson. O segundo é o Maurício Antônio, né? Maurício Antônio. Nós teremos também o lateral Heverson, né? Pode entrar ali, tá? Isso é uma formação com 2 zagueiros, tá? Nós teremos no meio-campo como primeiro ou segundo volante, né? O André Lima, tá? Como segundo volante, o Ronaldo Henrique, certo? Ronaldo Henrique. Fazendo ali a meia, existe uma possibilidade dele entrar com o Nicola, né, no meio campo. Então ele pode vir com André Lima, tá? Ronaldo Henrique e Nicola, certo? Nicola ali compondo os 3 homens de meio campo, tá? O Nicola responsável pela criação, né? Ele também pode atuar no segundo volante e o Ronaldo Henrique pode ser o primeiro volante, sendo que o André Lima é responsável pela saída de bola, né? Pela ligação entre o meio campo e o ataque. Eles podem fazer essa inversão aí, isso vai depender do Márcio Fernandes, ok? Na frente, o Paysandu vai contar com o Garcês, né? O Marlon, né? E o atacante Denilson, né? Que vai aí substituir o Diogo Oliveira, que não viajou, tá? O Diogo Oliveira não é dúvida, ele realmente não vai jogar. Ele não viajou com a delegação lá para Santa Catarina, tá? Então a gente tem aí essa provável equipe do Papão da Curuzu para enfrentar, né, o Criciúma, que é o atual líder da competição, certo? Bora falar aqui da arbitragem, certo? Bora falar da arbitragem, né? O trio de arbitragem do Paysandu, perdão, do jogo Criciúma e Paysandu no dia 28, certo? O Paysandu vai enfrentar o Criciúma com uma arbitragem toda da Paraíba, tá? O árbitro principal é o Afro Rocha de Carvalho Filho, da Paraíba, tendo seus auxiliares, o primeiro auxiliar Luiz Felipe Gonçalves Correia, também da Paraíba, né? E Schumacher Marques Gomes, também da Paraíba, certo? O árbitro de vídeo para essa partida vai ser o Ricardo Vasconcelos Laranjeira, né? Do estado de Alagoas, ok? Tá? Então essa é aí o quarteto, né? Essa é a equipe de arbitragem responsável aí por aplicar as regras do futebol para as duas equipes, né? Espero que a gente tenha aí uma boa arbitragem, tá? E que essa arbitragem possa interferir, né, o menor número de vezes possível na partida, tá? E que dê sorte pro Paysandu, né? E que dessa vez o VAR não venha a anular pênalti, né? Não venha também a anular gols, porque se a gente teve aquela derrota ali pro Criciúma, né? Perdão, para para o Novo Horizontino, isso perpassa muito por um certo azar do Paysandu, né? Quando o Paysandu faz o gol, né? O gol tá impedido, né? Porque eu creio que se aquele gol valesse, o Criciúma talvez não tivesse forças para buscar um empate, né? E fazer um gol ali no Papão da Curuzu, já que o Paysandu também ia dar uma retrancada ali para não tomar, né, o gol de empate. Talvez desse certo, talvez não. Porém, né, o gol foi anulado e a gente acabou sendo penalizado logo em seguida, tomando um gol e saindo da Curuzu com mais uma derrota. Perfeito? Tudo bem? Bora falar um pouquinho aqui, galera, dessa porcentagem, né? Dessa porcentagem de chances do Paysandu ser rebaixado, né?
Paysandu tem hoje, estatisticamente, uma chance de rebaixamento de 98,1%, tá? 98,1% de chance de rebaixamento do Paysandu. Tem inclusive pessoas que comungam, né, que compactuam da opinião, né, de que o Paysandu deve cumprir tabela nessas 10 rodadas e realmente planejar a temporada de 2026, né? O que eu acho um erro, tá? Eu acho um erro, porque o presidente, né, o Roger, ele vai pagar salário desses atletas até a última partida, na verdade até os contratos desses jogadores serem encerrados, né? Ou então eles serem ali rescindidos, né? O Roger vai ter que pagar os seus compromissos, certo? E a gente vai pagar um salário para um jogador para que ele cumpra a tabela, para que ele não tenha responsabilidade de fazer o seu trabalho e vencer, né? Eu acho isso um tiro no pé. O Paysandu jamais deve fazer isso, né? Enquanto existir possibilidades matemáticas do Paysandu permanecer na Série B, o torcedor bicolor tem que cobrar do jogador, a diretoria tem que cobrar do time também, da comissão técnica, que o Paysandu corresponda, que esses jogadores lutem para tirar o Paysandu de onde eles colocaram o Paysandu, né? Porque se a gente diz aqui que a culpa é do Roger, que a culpa é do treinador, que a culpa é não sei de quem, que a culpa é do gramado do Mangueirão, do gramado da Curuzu, né? A gente vai estar dizendo que esses jogadores estão isentos de culpa se a gente chegar agora nesse exato momento em que o Paysandu ainda tem chance de permanecer e dizer não, a gente não pensa mais na atual temporada, a gente vai esquecer a atual temporada e vai pensar na temporada de 2026, né, em subir novamente para a Série B. Eu acho isso um erro, né? O Paysandu precisa, se quer voltar para a Série B, é melhor pensar em ficar na Série B, né? Hoje o Paysandu tem que pensar, tem que projetar, né, a permanência sim na Série B, que é mais fácil do que descer e depois subir, né? Então é muito mais fácil você projetar 10 vitórias para permanecer na Série B do que tentar, né, fazer investimento, montar uma nova equipe, disputar Paraense, depois disputar a Copa Verde, disputar a Copa do Brasil e mais a Série C do ano que vem, né, para poder tentar voltar para uma Série B. Então eu prefiro planejar esses 10 jogos. Ah, tem que dar bicho nos 10 jogos para os jogadores, não sei. Eu não sei o que tem que fazer. Quem tem que decidir isso aí é a diretoria, é a presidência, né, do Paysandu. Mas o que eu sei é que é mais fácil planejar esse final de temporada com esses 10 jogos restantes do que a gente ficar batendo cabeça ainda no time que vai montar para 2026, certo? Então, bora fazer uma coisa de cada vez. Primeiro encerrar essa temporada e depois que tudo tiver decidido, aí sim, né? Aí sim a gente conseguir aí montar uma equipe competitiva para o ano que vem, né? Independente da série que esteja. Tem gente falando aí que o Paysandu deveria botar a molecada da base para disputar esses jogos, né? Eu não concordo, tá, pessoal? Como eu acabei de falar, né? A gente está pagando o salário desses atletas, então é eles que tem que jogar, não é a galera da base, né? Eu vou ficar pagando 60 mil para um jogador que não está jogando, enquanto que eu vou botar o atleta da base que ganha 2 salários mínimos e ganha 3 mil reais para jogar, para atuar na base do Paysandu. Eu acho isso um tiro no pé também, certo? E além do mais, a gente pode estar queimando os jogadores, né? Por quê? Porque esses jogadores vão se deparar com a possibilidade de em 10 jogos somarem 10 derrotas, né? Se o time titular, que é dotado de profissionais, não está correspondendo, o que a gente vai esperar da galera da base, né? Que não está psicologicamente preparada para um desafio desse,
de 10 jogos, né? Numa Série B de um nível teoricamente bem alto, né? Então eu acho isso um tiro no pé, tá? O Paysandu tem que jogar com o que tem, sim, né? E é isso, tá, pessoal? E é isso, beleza? Eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você acha, né? Dessas opiniões, né, que a gente acaba escutando por aí, de que o Paysandu tem que jogar o resto do campeonato com a base, de que o Paysandu já tem que preparar 2026, esquecer 2025. Bota aí nos comentários, né? Diz aí o que você acha disso tudo, beleza? O que a gente tem mais para falar aqui? Bora falar um pouquinho da tabela, né? Vamos falar um pouquinho do que aconteceu de interessante nos jogos de hoje, né? Na verdade, no jogo de hoje, né? Hoje, para quem não sabe, nós tivemos na Liga Arena, né? Às 20h30, o primeiro jogo da 29ª rodada, né? O jogo de abertura, né? Esse jogo foi entre Atlético Paranaense e Operário, né? Onde o Atlético Paranaense saiu vitorioso por 1-0, né? Foi um jogo bom, né? Onde ambas as equipes tiveram oportunidades. O Atlético Paranaense abriu o placar ainda no primeiro tempo, certo? Ainda no primeiro tempo, e aí ficou naquela trocação, né? Até que o jogo terminou, né? Com a vitória do Atlético Paranaense do Furacão, né? Que acabou ali assumindo a terceira colocação, né, do campeonato. E faltando aqui 10 rodadas, né, pessoal, né, a 29ª rodada foi iniciada por esse jogo. Eu acho que a gente não pode descartar a briga do Atlético Paranaense pelo título da Série B, né? Porque se a gente for olhar a classificação, né, se a gente for olhar a classificação, o Criciúma é o líder, enfrenta o Paysandu amanhã, né? O Goiás é o vice-líder, ambos com 49 pontos. E se a gente for olhar a tabela, é lógico que o Goiás ainda joga, o Criciúma vai jogar com o Paysandu amanhã, né? Tem grande chance de vencer, é o favorito contra o Paysandu, infelizmente, né? Mas se a gente for olhar, o Atlético Paranaense chegou a 48 pontos. Um ponto somente que separa o líder Criciúma e o vice-líder Goiás do Atlético Paranaense. Então, em 10 jogos, tudo pode acontecer nessa briga aí. E o Atlético Paranaense ainda se sagrar campeão da Série B, né? Já que vem embalado, né? Se eu não me engano, conquistou aí a sua 6ª vitória consecutiva, né? Eram 5 jogos, 5 vitórias, né? Agora a 6ª, certo? Se a gente for pegar um recorte mais antigo, talvez seja até a 7ª vitória consecutiva do Atlético Paranaense. Eu não me recordo aqui direito, mas acho que é isso. Nós temos o Coritiba ainda, que ainda joga, né? Se a gente for olhar aqui, vamos aqui para os jogos, né? Olha, por exemplo, o Coritiba vai enfrentar o Avaí também amanhã, né? Joga amanhã também. Esse jogo vai ser na ressacada. Se o Coritiba vencer, ele retoma ali, né? Na verdade, se o Coritiba vencer, ele tem 47. Se o Coritiba vencer o Avaí fora de casa amanhã, o Coritiba assume a liderança com 50 pontos, né? E o Atlético Paranaense cai para a 4ª colocação, assim como o Goiás para terceiro e o Criciúma para vice-líder, né? Mas como eu disse, o Criciúma joga, né? O Goiás também joga, né? O Goiás disputa o clássico na terça-feira contra o Atlético Goianiense. Então tá muito embolado aí essa parte de cima da tabela, né? O G4 aí todo mundo tem chance de título, né? Até ali a última rodada, faltando ainda para muitos, né? Somente não para o Atlético Paranaense e nem para o Operário, 10 jogos, né? Para toda a galera faltam 10, só para eles que já jogaram hoje faltam 9 rodadas, certo? Então tem muito campeonato ainda, na verdade, né? A gente não pode ainda cravar quem vai ser o campeão e também nem cravar quem serão os rebaixados, né? Lógico, existem as chances. O Paysandu, por exemplo, é um dos clubes
é o clube que tem mais chance de ser rebaixado, já que é o lanterna, né? Mas o Paysandu ainda tem confrontos diretos aí contra Botafogo, né? O Paysandu ainda enfrenta o Botafogo, o Paysandu ainda enfrenta o Amazonas, né? O Paysandu ainda enfrenta o Atlético, né? Então o Paysandu ainda tem chances, pessoal, nesses confrontos diretos, famoso jogo de 6 pontos de permanência na Série B. A gente não pode jogar a toalha. Tá certo que nessa sequência aí o Paysandu tem o Criciúma, né, que é um jogo difícil, é o atual líder da competição. Na 30ª rodada é o Cuiabá que está ali na 6ª colocação, certo? E na 31ª rodada o Paysandu enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, já é um confronto direto, só que esse jogo é fora de casa, mas o Paysandu, se vencer o Criciúma e tiver um bom resultado em casa contra o Cuiabá, né, vencendo o Criciúma amanhã, vencendo o Cuiabá em casa na quinta-feira, na próxima quinta-feira, o Paysandu tem chance de chegar, né, ali na Arena Nicknet, né, em Ribeirão Preto, São Paulo, e arrancar também 3 pontos do Botafogo, certo? Lembrando que o Paysandu começou ali aquela quantidade de jogos, né, aquela sequência de 3 jogos com vitória justamente contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O gol foi marcado inclusive pelo Leandro Vilela, que está machucado, não vai atuar, né, ele não joga mais no Paysandu nessa temporada porque rompeu o ligamento anterior do joelho, perfeito? E é isso, pessoal, bora aguardar agora, né? Bora aguardar, porque esse jogo entre Criciúma e Paysandu promete. É um jogo aí com várias expectativas, leis do ex e assim sucessivamente, né? Nós também podemos, só lembrando, nós podemos sair vitoriosos desse jogo com a lei do ex também. Lembrando que o nosso lateral Heverson, que vai jogar essa partida contra o Criciúma, é ex-jogador do Criciúma, e também nós podemos ter lei do ex a nosso favor contra o Criciúma nessa partida aí, beleza? Então não é só eles que dispõem de ex-jogadores, né, nossos, nós também temos ex-jogadores deles em campo, né? Então o Paysandu tem que ir para cima. Eu acredito numa boa performance do Paysandu, e mesmo que jogue mal, mas tem que vencer, né? Pode ali fazer um contra-ataque, fazer um gol, né? Uma bola cruzada na área ou até uma bola parada, definir o que vai ser o resultado dessa partida a favor do Paysandu aí. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, né? Deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para as notificações. Não esquecendo de compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares e conhecidos, principalmente os que torcem pro Paysandu, o papão da Curuzu. Bora pra cima, tamo junto, é nóis!